Bom, gente, dando continuidade aqui aos trabalhos, vamos atualizar o que foi resolvido aqui depois do último vídeo. Nós estávamos mexendo na caixa de marcha e trocamos as tampas e tal, e eu reparei que não tinha muita folga no semi-eixo. Então eu tive certeza que as castanhas do semi-eixo, que segura o semi-eixo na caixa, tinham fugido para trás do semi-eixo. Então ele não tinha folga e tinha dificuldade até de botar o rolamento. Então tivemos que tirar a tampa de novo e botar a castanha no lugar, dos dois lados. E para surpresa minha, foi muito fácil. O pessoal sempre falou que é um problema seríssimo, muito fácil. Do lado de cá, onde tem o comando da embreagem, né, tem uma trava para sair o semi-eixo, tem uma trava de aço, a gente tira, tem um calço, né, que realmente prende o semi-eixo, então o semi-eixo sai. E ele tem um berço, né, que também sai, tu puxa. Esse berço tem uma janela onde você posiciona os casquilhos quando estiver entrando com semi-eixo. Então você segura as castanhas, né, na posição e você entra com semi-eixo. Aí volta com ele para o lugar, coloca o calço, coloca a trava e está preso com as castanhas no lugar, né? Já coloquei logo depois da castanha no lugar, mantendo sempre o semi-eixo inclinado em direção à caixa, para ele não fugir da posição. E aí entra com a corneta, né? Entra logo com o rolamento, que é o calço, depois o rolamento, para dar uma travada, para não ter problema de fugir de novo as castanhas da posição. Quando eu fui fazer do outro lado, já é muito diferente, porque não tem esse berço, não sai, ele sai junto com o planetário, e como já estava preso aqui, não dava nem para puxar o planetário. Então criei um métodozinho, peguei um acetato, uma tampa de pote de sorvete, fiz um quadradinho com a espessura do semi-eixo, né, e coloquei no fundo segurando as castanhas, e foi fácil colocar o semi-eixo com as castanhas no lugar. Ficou ali um pedaço do acetato que não vai interferir em nada, ele não foge dali, e se esmagar ele não vai danificar nada. Mas o que acontece é o seguinte: quando eu estava fechando a caixa, colocando a tampa maior, eu observei que tinha uma massa epóxi por dentro da caixa, né? E me chamou muita atenção aquilo. Fui observar do outro lado, então aqui pela entrada da caixa eu via também a mesma massa, uma massa epóxi brilhante. Aí eu cheguei à conclusão que a caixa estava furada e foi reparada com uma massa epóxi. Como a minha proposta de restaurar esse carro não é colocar uma peça restaurada com Durepox, com uma massa epóxi, eu resolvi trocar a caixa. Então isso é uma caixa que não estava no carro, não é original do carro, mas está muito boa e está aí no lugar. Bom, então, dando continuidade, vamos alinhar para a gente fixar as cornetas aqui, a posição da roda. A gente precisa alinhar para ela colocar, quando for apertada, tá na posição, tá? Então começamos a fazer o alinhamento, né? Um método bem arcaico, né? É bom mostrar para vocês que a gente está fazendo isso sem muita ferramentas adequadas, nada disso, né? É capaz de a gente fazer e fazer muito bem feito. Então, primeira coisa foi colocar a régua encostada nas rodas, né? Foi alinhada a direção dianteira para estar toda justinha na régua, tanto as rodas traseiras quanto. Importante,
como as rodas traseiras aqui estão inclinadas por conta da suspensão, é colocar a régua completamente no nível. Eu não tenho nível de laser, mas é no sistema contemporâneo do passado, e meu nível de madeira. Mas está nivelada as réguas, então a gente pode, né, verificar realmente como é que estava o alinhamento nessas condições. Então eu sei que a suspensão dianteira é maior do que a suspensão traseira. Eu só não sabia quanto. Então pus as duas réguas encostadas, alinhadas na roda. A gente posiciona as rodas para dar alinhamento da roda. E na frente também, alinhamos a direção para ficar ajustado na régua. E medimos então. Eu não medi, eu fiz uma galga aqui na traseira, tá? Levei lá para frente e vi qual foi a diferença. Então, a suspensão dianteira tem 14 milímetros maior do que a traseira. Então, para a gente fazer o alinhamento, eu providenciei aqui duas galgazinhas de 7 milímetros, tá? Então, foi encostado nessa roda e encostado na outra roda. Então, passou a trabalhar a régua na mesma distância da suspensão dianteira. Então, voltamos a acertar as rodas traseiras, né, na posição da régua. Ajustamos novamente, né, o alinhamento da frente para encostar direitinho na régua, tá? E então verificamos, né? Então a galga, né, eu não estou medindo, a galga aqui, ó, tem um pedacinho, né, um calçozinho, né, e do outro lado também. Então a gente posiciona aqui a galga, tá? Então aqui foi feita aqui, ó, tá? Ela tá aqui, ó, dando a dimensão que a régua. Bom, dando continuidade, a gente alinhou as rodas traseiras, alinhamos logo as rodas dianteiras também, tá? Aí apertei, a suspensão tá no lugar, toda apertada, e aí fomos então conferir o cárter, a distância entre as rodas, tanto da traseira como a dianteira. Então, verifiquei. Então essa roda aqui, esquerda, dianteira, estava atrasada 35 milímetros. Muita coisa para deixar desse jeito. Então a gente reparou, fiz uma regra de 3 aqui, né? Distância do ponto que ia girar até a roda deu 57 centímetros. Distância entre os apoios onde eu ia botar calço, 29 centímetros. A diferença era 35 milímetros. Então estava pedindo aqui um calço de quase 10 milímetros, 9 milímetros. Eu achei muita coisa. Então preparei calço de 7 milímetros e coloquei no lugar. Então dá para ver o calço aqui. Então o calço entrou desse lado, dá para ver ali calço, tá vendo? Então entrou aqui para adiantar essa roda e automaticamente atrasar a outra, tá? Então entrou 7 milímetros de calço. E então já verifiquei, vou mostrar para vocês aqui, tá? Uma régua de alumínio. Aqui tem um arame preso no centro da roda, do eixo, né? Até o centro da roda dianteira. Isso aqui, vou até conferir isso aqui agora. Agora tá bem no centro. Vamos atrasar isso aqui um pouco.
Agora sim. Bem no centro. Ver se mexeu aqui. Não, bem no centro. E vamos levar a régua lá pro outro lado agora. Vamos posicionar. No centro. Verificar aqui. No centro. Então, tá dando uma diferençazinha de uns 3 milímetros. 3 a 4 milímetros. Então essa roda aqui continua atrasada de 3 a 4 milímetros. Mas está perfeito. Está ótimo. Tá? Principalmente em relação a como estava. Mas essa roda atrasada aqui, 3 milímetros, é insignificante. Não vai dar problema nenhum de alinhamento, de desgaste de pneu, nada. Nem de dirigibilidade. Então tá ótimo. Tá? Já apertei aqui. Suspensão dianteira. Então já está no lugar. Traseira também. Então, partir para outras etapas. Que vai ser aqui pintura dessas cornetas aqui, tá? Com guarda-pó e o tambor de roda, para começar então a fazer freio, colocar a pedaleira, a alavanca de marcha, freio de mão e já deixar os freios todos ajustados, lona encostadinha, freio de mão ajustado, para depois entrar então com o motor no lugar. Então vamos partir para a próxima etapa.